Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Essa semana a gente não teve aula no Centro de Mídias, então eu resolvi fazer só a minha aula mesmo. E aí, como o conteúdo, a gente vai fazer uma pequena revisão e uma atividade que não deve demorar muito. Então, peguem seus cadernos, seus diários de vivência, né? Sua caneta e vamos anotar a aula, tá bom? Vou dar um segundinho aí para vocês. Na verdade, dá o pause no vídeo que é mais fácil, ok? A gente vai fazer uma revisão sobre as coisas que a gente já viu. Então, a gente fez 4 aulinhas até agora, assim, à distância. Uma era uma reflexão sobre você mesmo, que você precisava assistir um vídeo no YouTube, uma animação sobre projetar a sua vida, refletir sobre você mesmo. E aí você tinha que registrar o que você aprendeu com o vídeo. Quando a gente fala registrar, é escrever no caderno. Né? Depois, a gente entrou numa outra atividade que chamava Projeto de Vida e Família, que vocês tinham que falar um pouco sobre como é que funciona a coisa com a família de vocês, quem que pode te ajudar, qual é a sua participação na família. Eu já vou entrar nisso com um pouco de mais detalhe daqui a pouco. Depois a gente foi para o exercício que chamava Tudo Começa a Mudar Quando Sou Eu que Decido, né? E aí a gente falou um pouco sobre pontos fortes e pontos fracos de vocês, qual é a sua motivação para a vida, quais são os seus maiores desafios. Falamos um pouco também sobre sonho, base da trajetória do sonho, e começar a dar uma entendida nas tais das competências socioemocionais. E por último, a gente foi realmente para a questão das competências socioemocionais, que era identificando as minhas competências. Lembrando que identificar as suas competências é perceber o que você já consegue fazer. E quando a gente fala socioemocional, é de sócio, né, viver em comunidade, e emocional sobre as suas emoções. E hoje eu vou tentar rapidamente falar sobre essas coisas. Vou tentar não me estender muito, mas vamos lá. A primeira coisa é a questão do projetar a vida, né? Vamos recapitular um pouco sobre o que é projeto de vida. Projeto de vida não é o que você quer ser quando você crescer. Projeto de vida é quais são suas expectativas para o futuro e o que você vai fazer para chegar lá. A gente fala muito de sonho, de ideal, de para onde a gente vai e como a gente vai chegar, mas a gente fala muito pouco em como a gente vai chegar nesse lugar. Não adianta você falar que o sonho da sua vida, o que você quer fazer quando for adulto é viajar o mundo, se você viver uma vida sem se esforçar para que isso aconteça, né? Esperando que o mundo viaje para você. Você precisa focar no que você quer e tentar ir em linha reta. Se você quer dar uma condição melhor para sua família, você vai precisar ser um profissional de sucesso. Como ser um profissional de sucesso? Esses comos são muito importantes, assim, de pensar como a gente vai chegar lá. Porque quem vai em linha reta vai mais rápido. Quando a gente não sabe muito bem para onde a gente quer ir, nem como a gente vai fazer para tentar chegar lá, a gente fica dando um monte de volta e não chega a lugar nenhum. Ou chega, mas demora um pouco mais para chegar. E aí a gente pode já fazer esse vínculo com aquela aula sobre a família, a participação da família na vida de vocês. Se vocês perguntarem provavelmente para os pais de vocês, projeto de vida, eu mesmo nunca pensei nisso antes de ser adulto, né? Mas acho que se eu tivesse tido essa matéria, se eu tivesse focado nisso quando eu era mais jovem, talvez eu tivesse chegado mais rápido nos meus objetivos, feito uma faculdade mais rápido. Não que eu me arrependa, mas ir direto e reto é muito melhor. Se você conversar com os seus responsáveis, com os seus familiares, você vai ver que muitos erros foram cometidos porque não estava pensando onde queria chegar, provavelmente, né? Eles mesmos podem dizer isso para vocês. Isso é uma coisa, né? Então, vamos começar a pensar no projeto de vida de verdade, começar a pensar assim, onde eu quero chegar. Quando você deixa de fazer uma atividade aqui online, ou quando a gente está na escola e você decide ir no banheiro e demorar 20 minutos, ou não prestar atenção na aula, ou ficar trocando mensagem com um amigo no celular, ou por escrito, ou dorme, você está fazendo uma escolha só sua, né? E aí, essa escolha te ajuda a chegar mais perto do seu projeto de vida? Ou não? Acho que são perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos, né?
E aí, só para lembrar, como se a gente estivesse em aula, espero que vocês estejam anotando no diário as coisas. Se eu estiver falando muito rápido, dá uns pausas no vídeo. É mais fácil, inclusive, do que no presencial. Nesse sentido só, né? E aí a gente foi para a aula sobre a participação da família na construção do projeto de vida. É muito comum os adultos terem sonhos por nós, né? Para onde eles esperam que a gente vá. E nenhum adulto faz isso porque eles não gostam da gente. Pelo contrário, se ele pensa no seu futuro, é exatamente porque ele gosta de você. Se ele não gostasse, ele não pensaria no seu futuro. Sendo assim, normalmente se projeta, ou seja, se pensa para essa criança ou esse adolescente um plano para ele. Por exemplo, eu prefiro que ele trabalhe com tecnologia da informação, que é uma coisa que dá dinheiro e tudo mais. Mas o que vai dar dinheiro daqui a 10 anos, né? Quando vocês estiverem chegando nessa fase, um pouco menos que 10 anos. É difícil saber. E normalmente a gente ganha dinheiro com o que a gente gosta. Quanto mais a gente gosta do que a gente faz, mais fácil é da gente ganhar dinheiro. Mais dinheiro, eu quero dizer. Porque a qualidade do que a gente vai fazer fica melhor também. Então é muito importante ter esse canal de diálogo, esse espaço de conversa com a família aberto. Sempre aberto. Eu tenho sonho tal. E por mais impossível que pareça seu sonho agora, ou por mais que você ache que no decorrer da vida você vai mudando o seu sonho, isso pode acontecer, não tem problema. Você saber qual sonho você tem agora te ajuda a chegar, seja qual for esse sonho. Eu, quando era adolescente, ou na idade de vocês, eu tinha sonho de ser um bailarino, famoso. Bailarino, porque eu dançava, achava importante isso para mim. E com o tempo, esse meu sonho foi mudando bastante. Hoje eu estudo bastante, eu tenho uma companhia de teatro, eu dou aula para vocês de projeto de vida e arte, e não é à toa que eu sou professor de arte, né? A minha vida toda foi dançar. Então, meu projeto de vida, que eu não pensava, não pensava nessa, é um projeto de vida, mas era o meu projeto de vida, era ser um bailarino, e eu me esforcei para isso, eu estudei muito para isso, até que um dia simplesmente mudou, eu decidi que eu queria fazer outra coisa. Mas eu já tinha caminhado bastante, né? E eu decidi que eu queria ser professor, que eu queria trabalhar com educação, que eu queria trabalhar com arte. E eu já tinha estudado muito arte, por causa da dança. Isso facilitou muito a minha vida, quando eu entrei na faculdade, depois nas pós-graduações que eu fiz e tudo mais. De vocês saberem qual que é o projeto de vida de vocês, ajuda muito vocês a alcançar. Essas pessoas que, os seus responsáveis, eles, na sua totalidade, pelo menos na maioria deles, eles são as pessoas que mais vão te amar e te apoiar na vida. Mesmo quando eles fazem coisas que deixam vocês nervosos, que faz com que vocês pensem que eles estão querendo só punir vocês, eles estão fazendo isso para cuidar. Pelo menos em sua maioria, né? Tem casos e casos. Mas pensa nisso, e como você retribui essas pessoas, esse amor e essa dedicação. Querendo ou não, tudo... Eu falei isso na aula eu e a moça lá do Centro de Mídias, a gente falou sobre isso, né? Você mostra para as pessoas o quanto você é grato por tudo que você tem. O que você fez para ter uma cama, para ter comida, aquela bolacha, essas coisas, um celular para quem tem? Nada. Você só nasceu. E as pessoas dão porque elas amam vocês, elas querem o melhor para vocês. Vocês agradecem por isso? Vamos pensar um pouco nisso? Depois disso, a gente foi para uma aula que a gente falava sobre tomar decisões. Tudo começa a mudar quando sou eu quem decido, era o nome da aula. E aí a gente começou falando um pouco sobre pontos fortes e pontos fracos para a realização do seu projeto de vida. Por exemplo, um ponto fraco que eu tenho é a organização, e eu tento transformar ele no meu ponto forte. Então, como eu sei que eu sou muito desorganizado, eu tento me organizar muito para dar conta do que eu preciso fazer na minha vida. E aí, nisso, a gente vai para tal das competências socioemocionais, né? O que eu tenho de ponto forte? Eu sou uma pessoa muito empática, eu me coloco muito no lugar dos outros. Eu já adianto para vocês que as características da empatia, ela é bem difícil para quem é adolescente, para adulto também. Mas para vocês,
na estrutura psicológica de vocês, isso ainda não está muito... Vocês gostam muito de ver um mundo separado em quem é bonzinho e quem é muito mal. Isso chama maniqueísmo, mas esquece, nem precisa anotar essa palavra, mas é essa divisão muito exata do que é bom e do que é ruim, de quem é bom e quem é ruim. E ser empático é você entender que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. As pessoas são as duas coisas ao mesmo tempo, elas têm defeitos e qualidades. Inclusive a gente, inclusive nossos pais e pessoas importantes pra gente. Todo mundo tem defeito. Outra competência socioemocional é o respeito pelo próximo, que tem a ver também com essa coisa de conseguir colocar. É mais fácil você respeitar alguém quando você consegue se colocar no lugar dela. Tolerância ao estresse, o quanto eu aguento de estresse e de gente me cobrando as coisas. Autoconfiança, o quanto eu confio em mim. E aí eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas eu era um aluno bem mais ou menos quando eu entrei na faculdade. Eu tive uma professora, o nome dela é Daniele Pimenta, que ela foi incrível comigo. Ela falou para mim assim, as pessoas, eu acho que ela nem deve se lembrar disso. Foi muito rápido para ela. Ela falou, as pessoas, elas escolhem a inteligência ou não, porque ninguém nasce inteligente, as pessoas se tornam, né? Elas escolhem. E isso mudou muito minha autoconfiança e fez eu virar um aluno muito diferente do que eu era, para tentar ser o melhor profissional possível, assim. Depois tem outra competência que é tolerância à frustração. Eu tenho pouca, quando eu fico frustrado, eu fico bem bravo. O que é ficar frustrado? É não ter as suas vontades feitas. Mas a gente vai pensar em coisas muito mais simples quando a gente fala em frustração. Eu queria comer no McDonald's e a minha mãe disse não. Isso é uma frustração. Mas tolerância à frustração, a gente está falando de frustrações muito, muito mais sutis, né? Como, por exemplo, eu queria um abraço e não recebi. Como que eu vou lidar com isso? Eu queria que o professor fosse mais carinhoso e ele não é. Como é que você vai lidar com isso? Porque pessoas são pessoas, elas não são o que a gente espera que elas sejam. Né? O que a gente tem de expectativa, que a gente espera que a pessoa seja, sempre é diferente do que ela é de verdade. Porque a gente ou normalmente espera muito mais ou muito menos daquela pessoa. E organização, que eu já falei. E aí eu perguntei dos pontos fortes e fracos, que pode estar dentro dessas competências socioemocionais, qual era a sua motivação e quais são os desafios para você conseguir chegar lá. E aí eu pedi que vocês fizessem um texto falando um pouco sobre quais são os desafios que você encontra hoje para realizar, para chegar no seu projeto de vida. E aí, falamos um pouco sobre ser protagonista, que a gente já falou bastante na escola, que é você conseguir fazer as coisas sozinho, se virar um pouco, né? E ser protagonista não é só em coisas de escola, é ser um ator principal, a pessoa principal das ações que dizem respeito a todos. Por exemplo, você já tomou a iniciativa de lavar uma louça na sua casa nesse período de pandemia? Isso é ser protagonista, é pensar no bem comum e tomar uma atitude que você resolveu tomar. Uma decisão consciente, ter essa iniciativa e essa autonomia para fazer as coisas sozinho. E aí, por último, a gente falou um pouco sobre identificar essas competências socioemocionais, falando bastante sobre quais são elas que eu já expliquei aqui, e identificar quais são as competências socioemocionais que são mais fortes em você e quais competências socioemocionais são mais fracas em você e como que a gente pode desenvolver essas competências. Relembrando que competência socioemocional é uma competência, basicamente, que é o que eu consigo, o que eu posso fazer, sócio em sociedade, emocional dentro de mim. E aí vamos para a questão da atividade. O que eu quero que vocês façam nesse roteiro de atividades? É muito simples, na verdade. Primeiro, todas as anotações dessa aula que eu acabei de dar, que é, na verdade, uma revisão do que a gente já fez. E aí eu vou pedir que vocês pensem nessa competência socioemocional, nessas competências, e vocês vão escrever no caderno para mim exemplos de vezes que você foi ou não foi, fez ou não fez, sentiu ou não sentiu algo dentro dessa competência socioemocional. Eu vou dar o meu exemplo, que obviamente vocês não podem copiar, ok? Nas 6 principais que a gente está conversando nesses dias. A primeira, empatia.
Então, vocês vão escrever assim, empatia e um exemplo de quando você foi empático. Por exemplo, falando de mim, quando um aluno me pediu ajuda ou quis conversar com um problema pessoal e eu não estava bem emocionalmente, eu escutei, não ajudei, não falei nada, só escutei, mas isso fez com que ele se sentisse aliviado. Eu me coloquei no lugar dele, entendi que talvez a necessidade dele fosse maior que a minha e tentei ajudar da forma que eu podia. Isso é ser empático, ok? Entender a necessidade e o sentimento dos outros. Então, esse foi meu exemplo de sim, sou empático. Que exemplo eu posso dar de não empatia? E é muito mais fácil, né? O que a gente não faz, talvez, nessas competências é mais fácil. Respeito. Respeito é tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância. Um exemplo de quando eu agi com respeito. No nosso primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala e disse bom dia para todos, expliquei as regras tentando ser educado com vocês, sem agressão, sem gritaria, mesmo com vocês fazendo a maior bagunça. Mesmo vocês fazendo bagunça, eu respeitei vocês, isso é respeito, ok? E um exemplo de quando eu não tive respeito, uma vez que eu gritei com a minha mãe. Eu tô sendo um pouco mais superficial nos meus exemplos, mas vocês podem entrar mais, explicar melhor essas situações, tá? Eu vou ser superficial porque, obviamente, eu não quero que vocês entrem muito na questão da minha vida pessoal, né? Tolerância ao estresse. Uma vez que eu fui tolerante ao estresse, então você vai dar eu vou parar de dar exemplos, mas você vai dar um exemplo de uma vez que você aguentou um estresse muito grande, você teve uma tolerância, e uma vez que você não teve, que você explodiu, né? Autoconfiança, um exemplo de uma vez que você falou, não, mano, eu consigo, eu faço. E um exemplo de uma vez que você falou, putz, não vou conseguir, ai, não tem como, não vou conseguir. Que é a falta de autoconfiança. Tolerância à frustração, que é uma vez que você se sentiu bravo, irritado por alguma coisa que você queria fazer e não pôde fazer, e uma vez que você ficou bravo, com raiva e tal, mas você conseguiu se segurar. E uma vez que você deu um piti, não conseguiu tolerar essa frustração, fez uma birra, uma manha, um escândalo. E organização. Na parte de organização, eu quero saber uma coisa mais específica. Eu quero que vocês me mandem como vocês estão se organizando na quarentena para não perder nenhuma atividade. É uma planilha, é uma listinha que vocês escrevem todas as atividades e vão ticando que você fez ou não. É um calendário virtual. Quero que você me mande como você está se organizando. Então, por hora é isso. Se cuidem e até semana que vem. Qualquer dúvida pode me chamar no privado. Espero que vocês tentem pelo menos acessar o Google Classroom, que a professora Dirce estava tentando ajudar vocês, pelo e-mail institucional. Quem tiver dúvida pode me chamar no PV também. Só para ajudar, para entrar no Classroom, você vai ter que acessar 2 lugares. Primeiro, a Secretaria Escolar Digital, que você digita no Google SED, que ele já vai para lá, e aí o acesso é o seu RA, que é um número de matrícula, que eu acho que a Dirce já mandou para vocês. Se não mandou, pode mandar que eu mando. E a senha, normalmente, é a sua data de nascimento, se você não mudou ainda. Quando você entrar, você vai ter que mudar de novo. E essa senha vai virar a senha para tudo. E a segunda coisa é você instalar no seu celular ou no computador um aplicativo chamado Google Classroom, ou Google Sala de Aula. E aí você vai ter que entrar com o e-mail institucional, que vai estar... Quando você abrir essa sede, a Secretaria Escolar Digital, ele vai estar desse lado aqui, no cantinho de cima, e ele é @al.educacau.sp.gov.br. Normalmente é o seu RA com um 0 a mais na frente. Se você não entrar na sede, ele não vai gerar o seu e-mail. Se ele não gerar o seu e-mail, você não consegue entrar no Classroom. Lá é mais fácil de vocês se organizarem. É por isso essa tentativa que vocês entrem lá. Muito obrigado. Boa tarefa e boas aulas.